Bem, minha gente, vamos agora iniciar a segunda parte da nossa aula, tá certo? Resolvendo a questão de número 3 do Enem, né? Tem um motor aí a combustão, né? Um motor a combustão, uma máquina térmica, né? Recebe calor e transforma em trabalho. De elevada eficiência, cujo ciclo está representado aí no diagrama pressão-volume. Né? O ciclo está aí, pressão-volume. Então veja o ciclo. Né? Vamos dar uma olhadinha no ciclo. Primeiro, o gás vai de B para C, depois de C para D, depois de D para A, depois de A para B, voltou, né? Voltou à posição inicial, né? Voltou ao estado B inicial. Então, quando ele chegar aí no estado B, ele vai ter a mesma temperatura, coisa e tal, a gente já comentou e tudo mais. Ok. Agora ele diz que tem duas transformações adiabáticas, tá certo? Bom, a transformação adiabática é a transformação CD e a transformação AB. Essas são adiabáticas, porque a BC é isobárica. BC é pressão constante, isobárica. E DA é isovolumétrica. Então, as adiabáticas só podem ser essas curvas aí. Tá certo? Duas transformações adiabáticas, né? Que ele diz aí, não é isso? Adiabática, não trocam calor. Nessas transformações aí. CD e BA não há troca de calor. Aí ele diz assim: esse gás vai absorver calor em que transformações? Veja bem, veja o que ele está dizendo. Esse gás, ó, no ciclo diesel, que é esse ciclo que está desenhado aí, tá? O gás vai receber calor em que transformações? Aí vamos ver, na letra A, ele diz na transformação AB. Ora, não pode ser, porque AB é uma adiabática. Não tinham duas adiabáticas? Né? Tem duas adiabáticas, essa CD e a AB. São adiabáticas, porque a primeira BC é isobárica e essa DA é isovolumétrica. Então as adiabáticas são CD e AB. Ele diz: o calor vai ser absorvido em AB. Não, AB é adiabática. A diabática nem recebe nem perde calor. Já está errado. A primeira está dizendo que a transformação AD, ele recebe calor. Não recebe, porque essa transformação é uma transformação adiabática. Então, essa primeira já está falsa. A segunda, letra B, também está falsa, porque ele está dizendo de novo que AB recebe calor. Que na transformação AB o gás recebe calor. A gente já discutiu que não. Agora vamos ver na transformação CD. CD é outra adiabática. As duas curvas são as duas adiabáticas. CD é outra adiabática. E a adiabática nem recebe e nem perde calor. Portanto, essa CD também está errada. CD não recebe nem perde calor, porque é uma transformação adiabática. Adiabática. Ok? Aí vamos para a letra D, voltou para a B, de novo, a B não recebe, ele está querendo saber quem recebe, quem absorve. A B já discutimos 3 vezes, é adiabática, nem ganha nem perde. Então não tem mais o que falar, obrigatoriamente é a letra E, mas mesmo assim vamos conversar um pouco, mas tem que ser, né? Transformação BC, o gás, aí é uma isobárica, né? O gás se expandiu do volume V1 para o volume V2, então para ele se expandir ele recebeu calor, né? Recebeu calor. Ele recebeu calor, o gás se expandiu, empurrou o êmbolo, realizou um trabalho. É a BC. BC ele recebe calor, com certeza absoluta, né? Porque o gás se expandiu de um volume V1 para um volume V2, e para haver essa expansão ele tem que receber calor, né? Ele tem que receber calor para se expandir. Então BC é a resposta da questão, tá certo? Agora, a letra E é a resposta da questão. E você observe bem, né, que eu estava dizendo que CD é uma diabática, tá? Por isso que está escrito aí, ó, a diabática.
E a B também é adiabática. Na diabática ele nem troca, nem não recebe, nem perde calor. Então, realmente, ele recebeu calor na transformação BC. Ali o calor entrou, uma parte virou trabalho e a outra parte foi rejeitada para o meio ambiente, né? Que é o calor rejeitado aí QB. Ele recebeu o calor QA e rejeitou o calor QB. Só que o calor QB é bem menor do que o QA, porque uma parte desse calor se transformou em trabalho. Letra E para a questão número 2, não é isso? Vamos em frente. Agora vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo teórico. Ele é usado por uma máquina ideal. A máquina ideal não existe, né? Tem máquinas que são tão boas que se aproximam da ideal. Tem. Mas esse ciclo aí corresponde ao ciclo efetuado por uma máquina ideal. Portanto, teórica. É uma máquina ideal. Né? E por ela ser uma máquina ideal, o rendimento dela é o máximo que se pode obter de uma máquina real. Certo? Veja bem, é uma máquina ideal. O ciclo de Carnot é o ciclo efetuado por uma máquina ideal. Sendo assim, o rendimento dela é o máximo possível. Uma máquina real jamais poderá ter um rendimento maior do que o do ciclo de Carnot. Jamais. Então você vê as evoluções ou transformações do ciclo de Carnot. A B é uma expansão isotérmica. Uma expansão isotérmica. Aumenta o volume, mas na temperatura constante. Né? T1, na temperatura constante, que é uma isotérmica. Então o volume aumenta numa temperatura constante. Na transformação BC é uma adiabática. Nem recebe nem perde calor o gás. Nem recebe nem perde calor. Tá certo? Claro que na transformação AB ele recebeu calor. A gente já disse lá em cima. É isotérmica, mas ele recebeu calor e realizou um trabalho. Expandiu-se na AB. Na BC ele não recebeu nem perde calor. Tá certo? Não recebeu. Ele se expande novamente, mas sem trocar calor. Na CD, compressão isotérmica. Agora, o volume diminuiu numa temperatura constante. Né? O volume diminuiu numa temperatura constante. Tá certo? Portanto, aí nós temos uma compressão isotérmica. Ele perde calor. Ele já tinha recebido calor lá na transformação AB. Já tinha recebido calor da fonte quente. Na BC ele nem perdeu nem ganhou calor. Agora, porque na BC é uma adiabática, ele não recebeu nem perdeu. Mas na CD, tá certo? Que é uma isotérmica, ele se expande perdendo calor, ele perde calor para o ambiente. É o calor rejeitado aí na DC, ele rejeita calor para o ambiente. Tá certo? E, finalmente, na DA, ele sofre novamente uma compressão adiabática, terminou o ciclo, ele voltou para o início. Então, o ciclo de Carnot é o ciclo de uma máquina ideal. E, por ser ideal, o rendimento dela é o maior possível. Não pode existir uma máquina com rendimento maior do que a máquina que usa o ciclo de Carnot. Tá? Tudo bem. Então, o rendimento da máquina de Carnot é só trocar as temperaturas que você tinha lá na outra fórmula. Aliás, trocar os calores. Na fórmula anterior era 1 menos Q da fonte fria sobre Q da fonte quente. Troca o Q de calor pelo T de temperatura. Vai trocar, né? Na fórmula anterior a fórmula do rendimento era N igual a 1 menos Q da fonte fria, calor rejeitado da fonte fria, sobre o Q da fonte quente retirado. Você vai trocar a letra Q pela letra T. A fórmula é a mesma. Troca-se, né, calor por temperatura. E esse T aí é temperatura absoluta. Pronto, o rendimento é esse. É o máximo possível que uma máquina pode ter. Tá? É o máximo possível. Tá certo? Muito bem, ele está aí. A máquina térmica só funciona se trocar calor entre a fonte fria e a fonte quente. Tá? A máquina térmica só funciona se trocar calor trocando calor entre a fonte quente e a fonte fria. Portanto, sempre vai haver uma perda de calor. Por isso, né, essas duas temperaturas são diferentes. Ó.
A quente e a fria são diferentes. Por isso nunca vai dar rendimento 100%. Nunca. Nunca vai dar, porque aqui são... Né? Se fosse temperaturas são obrigatoriamente diferentes. E por isso, tá certo? Você nunca vai ter um rendimento de 100%. Ok? Muito bem. Mas lembre que nenhuma máquina real pode ter um rendimento maior do que esse que está aqui. Esse é o rendimento máximo possível. O rendimento de uma máquina, tá certo? Ideal, é o máximo. Muito bem. Dito isso, você está vendo que o ciclo de Carnot, né, são duas adiabáticas, B, C e DA, duas adiabáticas intercalando duas isotérmicas, duas transformações isotérmicas, A, B e DC, intercaladas por duas adiabáticas, para você saber como é o ciclo de Carnot. E vamos resolver uma questão sobre isso. Tá bom? Então ele diz aí que as máquinas térmicas convertem calor em trabalho, funcionam em ciclos, tá? Utilizam duas fontes de temperatura, uma quente e outra fria, tudo bem, recebe calor da fonte quente. Bom, muito bem. Recebe calor de uma fonte quente, joga para a fonte fria, ok. Agora, ele diz o seguinte: realiza um trabalho e tudo mais, mas diz que uma máquina térmica, o rendimento sempre é inferior a 100%. Não é? Sempre, não pode ser 100%. Porque são duas temperaturas diferentes. Então ela perde calor. Tem uma parte da energia que vira calor. Então não vai ser totalmente transformada em trabalho nunca. Aí está o esquema da máquina. Tá o esquema, a fonte quente da esquerda está a 727 graus Celsius, vai ter que transformar para Kelvin, não pode usar Celsius, né? A fonte quente, né? A fornalha onde estava queimando a lenha, né? Do Maria Fumaça, do trem lá, né? A fonte quente 727. E a máquina ela retira da fonte, ela recebe da fonte quente 40 kJ. Realiza trabalho, né? Faz a roda girar, faz o trem se movimentar, realiza trabalho. E o restante do calor que não foi utilizado, rejeita para o exterior, para a fonte fria. O calor rejeitado, 8 kJ. Então, ela retira 40 kJ, rejeita 8 kJ. E o restante foi transformado em trabalho, né? O restante foi transformado em trabalho. Então, não esqueça, né, que ele está dizendo aí na letra A, ela é ideal. Se for ideal, o rendimento dela é igual ao rendimento da máquina de Carnot. Aí, se for ideal, o rendimento é igual ao da máquina de Carnot. Pode funcionar como esquematizada, uma vez que não viola as leis da termodinâmica. Sim, do jeito que está esquematizado aí, está funcionando corretamente, né? Uma parte da energia recebida virou trabalho e a outra foi rejeitada na forma de calor. Tudo ok. Tá? Mas vamos ver. Não sei. Vamos começar a solução. Então, primeiro transformar 727 graus Celsius em Kelvin. Só é somar mais 273, viu? Para fazer essa transformação, é só somar mais 273. Aí você bota a temperatura em Kelvin. Lado direito também, 27. Somado mais 273, 300. Já está em Kelvin. Tudo ok. Calor recebido, né? Chamando de Q1. Calor rejeitado, chamando de Q2. O calor recebido, eu estou vendo aqui, foi de 400 kJ. E o calor rejeitado, eu também estou vendo que foi de 8 kJ. Vamos calcular primeiro o rendimento da máquina para o ciclo de Carnot. Vamos supor que é uma máquina ideal, né? Vamos supor uma máquina ideal e vamos calcular aqui o rendimento. Vamos lá. Olha a fórmula: 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte fria, 300. Da fonte quente, 1000. Então, 300 sobre 1000, fez a continha. Olha,
Essa máquina aí, tá certo? O máximo de rendimento que ela pode ter é o da máquina de Carnot. Ó, essa máquina aí pode ter esse rendimento, mas seria o máximo. Seria o máximo, tá certo? O máximo que ela pode ter é o rendimento de uma máquina ideal. Agora vamos calcular de novo esse rendimento, tá certo? Para a máquina proposta, não para a máquina de Carnot, não para a máquina de Carnot. A máquina de Carnot é uma máquina ideal, mas para a máquina que foi proposta na questão. Vamos calcular, só é trocar as temperaturas por calores. E quando você faz isso, ó, 1 menos 8 sobre 40, então 0,8, 80%. Ó, o rendimento calculado à esquerda, que é o rendimento ideal, é o máximo possível, 70%. Essa máquina que foi proposta na questão, a máquina que foi proposta, ela está com rendimento de 80%. Impossível. O rendimento máximo é 70%. A máquina que está proposta na questão, ela teria um rendimento de 80%, maior do que o limite, do que o máximo possível. Portanto, a resposta da questão é essa. Ela não pode funcionar da forma como está esquematizada. Ela não pode funcionar da forma porque ela está produzindo um rendimento maior do que o máximo. Resposta, letra E, para a questão. Ok? E agora vamos à quinta e última questão. É uma máquina frigorífica, é uma geladeira, né? Ela faz o contrário, em vez dela realizar trabalho, ela recebe trabalho. Ao contrário da máquina térmica. Ela recebe calor e realiza trabalho. A geladeira, ela recebe trabalho e retira calor. Ela faz o contrário. Então, vamos lá. Ele diz que em cada ciclo, né, o gás, em cada ciclo da máquina, ela retira do congelador 120 joules. É a quantidade de calor retirada da fonte fria, 120 joules. E nesse processo, ela recebeu, ela tem um motor lá para poder fazer a compressão, ela recebeu 120 joules de trabalho. Nesse processo, ela recebe trabalho para poder retirar calor, tá vendo? É o contrário da outra. Ela recebe da energia elétrica, né? O motor está ligado na energia elétrica, recebe 120 joules de trabalho, a máquina. Tá? Retira 120 joules de calor do congelador. Ele quer que você determine o trabalho do compressor, certo? O trabalho do compressor em cada ciclo. Veja bem, aí está dizendo que ela retira 120 joules do congelador. Tá? E rejeita, e no processo ele rejeita para a atmosfera 150 joules, retira 120 joules de calor do congelador, porque o congelador tende a esquentar, aí tem que retirar calor dele, né? E rejeita para a atmosfera, que é a fonte quente, 120 joules de energia. Bom, vejamos, pelo esquema aqui, ó. Esse Q2 é o calor retirado do congelador. Para isso, a máquina teve que receber trabalho. Recebe trabalho, recebe calor. Recebe trabalho, recebe calor. E junta esse calor todinho e joga para a atmosfera, que é o ambiente da cozinha lá. A geladeira está na cozinha. Tá? Então, toda a energia que entra é igual à energia que sai. Não é isso? Muito bem. Então, ele quer que você calcule exatamente a eficiência. A eficiência é a quantidade de calor que foi retirado do congelador dividido pelo trabalho que a máquina teve que gastar, teve que receber da energia elétrica. Então, a quantidade de calor que ela conseguiu retirar do congelador dividido pelo trabalho, tá certo? Que ela recebeu, né? Vem da energia elétrica. Então, isso aí dá a eficiência da geladeira, né? Do refrigerador. Então, vamos lá. A energia que entra é igual a que sai, né?
não se destrói energia. Entrando, tem duas setas, o Q2 e o trabalho. Ó, entrando, ó, Q2 e o trabalho. Então aqui entra é igual a que sai. Então vamos lá. Entrando, Q2 mais o trabalho. Ó, entrando e saindo. Saindo, Q2. Entrando. Não, saindo, Q1, né? Entrando, Q2 mais o trabalho. Então, o que entra é igual ao que sai. Conservação da energia. Como eu preciso calcular o trabalho, aí tirando o valor do trabalho, aí ó, 150 é igual a 120, porque o Q2 é 120, né? E o Q1 é 150, então, tirando o valor do trabalho, 30. Voltando para a fórmula, para calcular a eficiência, divide o calor retirado do congelador pelo trabalho realizado. 120 dividido por 30, 4. Então a eficiência é de quanto? 4. E o trabalho que a máquina recebeu, né? O trabalho que ela recebeu para poder retirar calor é de 30 joules. Portanto, a resposta é a letra A, 30 joules e 4. Trabalho de 30 joules recebido e 4 é a eficiência. Beleza? Muito bem, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Certo? Espero que estejam todos bem e a gente volte o mais breve possível a trabalhar juntos.